talvez toda essa expectativa de receita e lucro futuro não venha a se materializar. O Ocidente tinha uma expectativa, Estados Unidos, de que China se liberalizaria mais, que se ocidentalizaria, que adotaria mais sistemas democráticos de fato, pluralidade política, etc. E isso não aconteceu. Esse é mais um capítulo do que nós estamos testemunhando há anos, que é a guerra contra a privacidade financeira, contra a privacidade individual, contra a liberdade individual. Começando mais um URGS, responde as perguntas que vocês me enviaram na quinta-feira, dia 25 de abril, tanto aqui na área de membros do canal, como no nosso Instagram. E antes de responder as perguntas, que foram várias, muito obrigado, eu queria comunicar que nós estamos em contagem regressiva para o lançamento da nova temporada do Nas Fronteiras do Dinheiro, que será no dia 12 de maio. Nesse dia a gente vai ter um conteúdo inédito chamado Da Fortuna à Ruína, as decisões que mudaram tudo. Então, link aqui abaixo com mais detalhes, será imperdível e a temporada tá realmente sensacional. Então, quem quiser fazer parte do Nas Fronteiras do Dinheiro, segunda temporada, link na descrição do vídeo. E vamos lá aqui as perguntas. A primeira, muito boa, do Evônio. Big Techs como Meta e Google anunciando dividendos, indício de que elas vão crescer menos? Possivelmente, pode ser um indício. As empresas já são mastodônticas, hoje elas não crescem com a mesma velocidade que cresciam tempos atrás. Então é tanto um sinal de que talvez o crescimento exponencial aquele é coisa do passado, e tampouco há tantas oportunidades para alocar o capital, novos setores, novas verticais de negócio, novas tecnologias que vale a pena investir e que vai resultar em receitas e lucratividade futura. Então é importante, é um sinal dos tempos. A própria inteligência artificial, aqui tivemos o anúncio da Meta, já vou falar mais sobre isso. Não está tão fácil rentabilizar esse negócio e o investimento tem sido pesado. E aí, o que vale a pena entender desse momento atual das empresas de tecnologia? Porque vemos algumas divergências. A Tesla vinha caindo, a Meta estava subindo e aí caiu. Google agora anunciou também resultado positivo e vai distribuir dividendos e mesmo assim a ação disparou. Microsoft está subindo. É um momento interessante e até eu quero colocar aqui primeiro na tela o preço das ações. Então, em 2024, a gente vê aqui a Meta subindo quase 27%, Google quase 25%, a Microsoft subindo mais de 10%, e a Tesla, que estava caindo até 43% quase neste ano, e aí com essa subida dos últimos dias, acabou tendo uma alta e agora cai apenas 31% em 2024. Mas sem dúvida que está havendo, na minha avaliação, um início de uma readequação da expectativa de inteligência artificial. Porque foi uma loucura nesses últimos meses. Eu fiz uma conversa muito bacana com o Fábio Akita sobre AI, especialmente NVIDIA, porque há uma expectativa enorme de que isso vai continuar, esse gasto, esse ciclo de investimento em infra para rodar algoritmos de inteligência artificial está acontecendo, mas não vai durar para sempre. E em algum momento pode vir um choque de realidade para essas empresas que vai respingar na NVIDIA, e talvez toda essa expectativa de receita e lucro futuro não venha a se materializar, não naquela magnitude. E talvez estejamos mais próximos disso. Mas o que é muito interessante de notar que aconteceu agora nessa semana, e que foi até um tweet que eu fiz, que o seu Elon Musk, ele sabe muito bem como fazer o pump da ação, como inflar a ação simplesmente com base nas promessas, na lábia, na narrativa. Ele controla muito bem a narrativa e boa parte do mercado, especialmente aqueles mais leais e torcedores e fanáticos pela Tesla, acabam acreditando. Parte das promessas passadas ele entregou, mas muitas não, e basta olhar, especialmente em termos de prazo, algumas nem aconteceram, outras foram acontecer 2, 3 anos mais tarde, como é o caso dos caminhões, os semi-trucks, que era para começar a entregar esse ano. A fábrica está sendo construída, então não tem uma visão clara de quando entregará os semi-trucks. E até, esse é outro debate aqui, abro um parênteses, porque
É um debate, inclusive, sobre a viabilidade de caminhões elétricos movidos puramente a bateria, se tem como fabricar um caminhão confiável, que carregue rápido, que tenha autonomia e que tenha espaço de carga suficiente, porque a bateria seria mastodôntica. Enfim, esse é um debate à parte. Tenho sérias dúvidas sobre viabilidade de caminhões. Isso não sou eu falando, eu vejo muitas empresas de logísticas, as empresas que detêm realmente as frotas de caminhão, já se pronunciaram dizendo, olha, não é tão simples assim, somos céticos com relação a caminhões elétricos movidos puramente a bateria. Mas enfim, fecha esse parênteses. A verdade é que o Elon Musk, ele sabe fazer isso muito bem. E ele se aproveita do momento para construir uma narrativa, mudar a narrativa, mudar o foco do mercado para onde ele quer que o mercado aponte, para acabar inflando a ação da empresa. E o que nós vimos neste início de ano? Primeiro, realmente há uma estagnação nas vendas de elétricos, alguns mercados até registrando quedas em relação ao ano anterior. E é possível, como eu gravei num vídeo recentemente, que tenhamos atingido um platô, um nível máximo de vendas de elétricos, de penetração de mercado, e que vai ser difícil ultrapassar, dada a tecnologia atual, inconveniência, perda de valor no mercado secundário, de usados, enfim, a série de argumentos que eu trouxe naquele vídeo, vou colocar ele aqui em cima. E isso, claro, prejudicou a Tesla. Ela também registrou menores entregas de carros nesse trimestre. O trimestre foi pior, abaixo das expectativas dos analistas, que já era negativa, não atingiu venda, teve um resultado bem menor, teve mais de 2,5 bilhões, se eu não estou enganado, de fluxo de caixa negativo, então perdeu caixa. E o mercado já vinha precificando uma piora do cenário para a Tesla, tanto é que ela caía quase 45% neste ano. E é o que aconteceu no dia da divulgação dos resultados, foi na terça-feira agora, dia 23 de abril, e que a ação disparou. O que o mercado vinha muito receoso? Que o Elon Musk estava abandonando a ideia de um carro elétrico de baixo custo, por vários sinais, declarações e ações concretas, parecia que isso estava ficando em segundo plano, ou até tinha sido desistido por completo. A Reuters fez uma notícia sobre isso, que o Elon Musk disse que era mentira. Não ficou tão convincente a resposta do Elon Musk. E a outra preocupação do mercado, e até do conselho e principais acionistas da empresa, é que o foco do Elon Musk estava indo quase que unicamente para a direção autônoma, os robotáxis, que seria o grande driver de valor da companhia olhando para frente. E o que aconteceu no dia da divulgação de resultados e o que o Musk falou para o mercado? Primeiro, diz que sim, que eles estão ainda olhando para o carro elétrico de baixo custo, que eles estão preparando a empresa, planejando na nova plataforma da nova geração, sim, que esse ainda é um objetivo da empresa, focar num elétrico de baixo custo, porque os carros da Tesla hoje são bastante caros. Ou está noutra faixa de preço, é um nicho de carro mais de valor agregado maior. Mas enfim, então ele já mudou a narrativa e disse, não, estamos ainda pensando no carro de baixo custo, então não nos abandonem. E além disso, não deu tanto foco para o robotáxi ou a direção autônoma, mas continua com essa ideia de que esse é o grande objetivo final, e inclusive ele fala, olha, se o mercado está querendo avaliar a gente apenas como uma montadora, está errado, porque nós somos uma empresa de inteligência artificial e de robótica, né, robotics. E isso é um pouco do Elon Musk, porque ele, ao longo da história da Tesla, eles vão mudando a narrativa, eles vão mudando qual é o objetivo de médio e longo prazo, e ele consegue muito bem moldar a percepção dos analistas, e isso tem inflado a ação da empresa, e nesse dia funcionou perfeitamente. Então, com relação à Tesla, eu continuo tendo os meus receios sobre o seu valor de mercado, não tanto o negócio, mas mais o valor de mercado. Para mim, continua uma empresa que está esticada com o que ela entrega e o que ela pode entregar. Mas eu vou voltar a esse assunto, porque eu tenho um comentário bem interessante de um grande amigo. Mas antes, ainda falando de divulgação de resultados e de usar da narrativa, da retórica para inflar o preço da ação, foi exatamente o oposto do que fez no dia seguinte
o seu Mark Zuckerberg com a divulgação dos resultados da Meta. Olha que loucura. Deixa eu até colocar aqui, porque é impressionante. Aqui temos a ação da Tesla que fechou no dia 23 de abril, ali em 140, quase 145 dólares. Aí no dia seguinte, bom, nesse mesmo dia, o resultado saiu no fim do dia, já subia mais de 10%, chegou a subir 15% no aftermarket. E aí no dia seguinte, chegou a fechar com 12% de alta a ação da Tesla. E depois, na quinta, ontem, mais 5% de alta. E hoje ainda sobe quase 1%. Então, sim, ele conseguiu esse feito. Mas olha só o da Meta, que tá em cima, ó. Meta. O completo oposto. No dia que foi divulgado o resultado, a empresa chegou a cair 11% e até no aftermarket chegou a cair mais ainda. Isso foi anteontem, na quarta-feira. E o que é impressionante é que a Meta atingiu receita, atingiu lucratividade, mas a perspectiva que o Mark Zuckerberg passou, a narrativa dele, não convenceu, deixou o mercado mais pessimista, disse que não apenas deve pagar dividendos, mas também que vai ter gastos maiores com inteligência artificial, que o mercado tem que ser paciente. Cara, o CEO da empresa, o principal, o cabeça, o líder, dizer que tem que ser paciente, pô, é um banho de água fria. Enquanto o Elon Musk, não, tá sempre colocando o alvo lá na frente, sempre movendo a cenoura dos analistas, dos investidores, e de forma, assim, exemplar nesse sentido, porque ele consegue convencer o mercado. Mas o que eu quero falar sobre a Tesla, que é importante, porque eu vinha conversando também com os meus amigos de mercado, e já citei ele aqui, eu quero falar novamente sobre uma avaliação dele, o Murilo Freiberger, da Dahlia Capital. Ele conhece muito sobre esse mercado, é um apaixonado por carros e cobre bastante, até não apenas profissionalmente, ele gosta de acompanhar o mercado, mas na física ele entende muito e acompanha as montadoras, especialmente a Tesla. E é interessante notar a avaliação dele até sobre a engenharia da Tesla, sobre os próprios carros. E aqui ele falou o seguinte que vale a pena, olha só. Um comentário dele, tô citando aqui agora, abre aspas, Murilo. Dito tudo isso, pô, o time do Elon tá de parabéns. Que aula de engenharia que eles estão dando em todas as montadoras. Bro, 0 a 100 em 2.9 segundos com 500 cavalos, que é o Model 3, né, o modelo 3 que acabou de ser também divulgado as estatísticas dele. 1.800 quilos, Adaptive Dampers, que é amortecimento adaptativo, se eu não me engano. Ou seja, faz curva. Freio de alta performance e capacidade de programar você mesmo para deixar o carro rear-based, biased, então com um peso na traseira. Tudo isso por 50 mil dólares. Na boa, isso é estatística território de carro de 90 a 100 mil dólares. A BMW, a Porsche, que fazem isso há múltiplas décadas, não estão conseguindo entregar isso nos elétricos e cobram 2, 3 vezes o preço e tem prejuízo. Elétrico não é o meu negócio, mas em matéria de elétrico existe a Tesla e existe o Resco. Nem joga na mesma liga. Então é importante isso, especialmente para os fãs de Tesla. Aí eu falei com ele sobre a questão do fluxo de caixa, que é um perigo para a empresa agora, como ela apresentou. Foi o primeiro trimestre, depois de vários trimestres, que estava com geração positiva de caixa, agora está negativa. Ele disse o seguinte: Tesla foi a empresa que melhor surfou os 10 anos de dinheiro de graça que os bancos centrais deram para o mundo. Não fosse o custo de capital zero e a habilidade de marketing do Elon Musk, teria quebrado 5 vezes. Deixa eu até fazer um parênteses sobre isso, porque é fundamental. De fato, nesses anos todos, ele surfou muito bem, com o poder da narrativa, entregando alguns carros e algumas metas, outras ficando para trás, ele colocando uma nova cenoura para o mercado, mas ele soube aproveitar, e aí é mérito dele, a dinâmica de mercado, e quando a ação da Tesla chegou nas máximas e não parava de subir, aquele rally absurdo, especialmente em 2021, 2022, o que ele fez? Emitiu cada vez mais ações da Tesla, isso significava que ele conseguia, com preço maior, emitir menos ações e captar muito dinheiro no mercado, a ponto de hoje a empresa ter um caixa parrudo que permite ela financiar os investimentos e até bancar alguns trimestres de prejuízo sem quebrar. Ela tem cerca de 26 bilhões de dólares em caixa. Então ela pode fazer muita besteira antes de correr risco de quebrar. Isso, cara, é impressionante. E foi mérito do Elon, porque lá em 2018 quase quebrou, conseguiu escapar da falência, e aí depois, nos anos seguintes, formou esse caixa, e agora a empresa é uma empresa que pode, já deu e pode dar resultado. E aí eu volto agora para o Murilo novamente, abre aspas.
Dito isso, hoje é uma empresa de verdade. Ele consegue real vender 2 milhões de veículos elétricos e com margem de 2 dígitos, 15% e 18%. É bizonho. Todas as outras montadoras estão perdendo grana com elétrico e operam com margem de single digit, que é de um dígito apenas, no consolidado. Se ele quiser, a companhia é cash flow positive facilmente, então é fluxo de caixa positivo facilmente, e vale muita grana. Ele já gerou caixa em uns 8 trimestres seguidos, como eu falei agora, e gera bem caixa. Mas aí a Tesla seria só uma das maiores montadoras do mundo, e negociaria num valuation que seria 1/3 do atual. O cara gasta grana porque está desenvolvendo 1000 outras coisas lá dentro. Umas são os puta-mico, mas outras têm potencial bem interessante. O FSD da Tesla é hoje um dos AIs mais maneiros do mundo. Muito foda de replicar e que vale muita grana. Mas isso é as outras apostas dele. Tesla, tirando essas coisas, é ultra rentável e não quebra nem fodendo. Só não vale o preço de tela. E veja que interessante, concordo com o que o Murilo comentou aqui, precisa fazer besteira para quebrar a empresa. E esse é o risco do Elon Musk, porque ele está insistindo em alguns negócios que talvez não se provem ou sejam deficitários. O Cybertruck não sabemos exatamente ainda. O Semi-Trucks tenho sérias dúvidas. E a ideia de robotáxi e direção autônoma, isso está muito distante do futuro, se é que vai chegar algum dia. E o negócio do FSD que o Murilo comenta, que é interessante, é que na visão dele, o Full Self-Driving, que é o software de direção autônoma, de piloto automático da Tesla, que precisa ter sobrevisão humana e que hoje, nos níveis de autonomia, está em nível 2 ainda, e para ser considerada autônoma teria que ser nível 5. Mas na visão do Murilo, a forma que o Musk está resolvendo direção autônoma é via software, que é o FSD. E a maior parte das outras tecnologias está tentando isso via hardware, que é mais fácil no curto prazo, mas tem mais investimento. Só que se o Elon consegue resolver isso no FSD via software, o potencial de upside é muito maior do que resolver via hardware. Então, interessante acompanhar a Tesla, continuo achando que não vale o preço de tela, mas ele sabe muito bem pumpar a ação. Encerramos Tesla, vamos para a próxima pergunta aqui, muito boa. Olha só, do Kleber. Por que o Ocidente não busca novos locais de produção em alternativa à China, como a Índia, por exemplo? Localização próxima e o custo lá não deve ser tão alto também. Faz sentido continuar fortalecendo uma nação que pode entrar em guerra contra você? Esse é o grande argumento de quem vê a China como um país adversário com ambições hegemônicas, especialmente na sua região, e ela tem isso, nunca mentiu sobre isso ou omitiu isso, pelo contrário, faz questão de dizer, especialmente desde que o Xi Jinping ascendeu ao poder. Agora, não é fácil, e não foi fácil ao longo do tempo perceber isso, até porque o Ocidente tinha uma expectativa, Estados Unidos, de que China se liberalizaria mais, que se ocidentalizaria, que adotaria mais sistemas democráticos de fato, pluralidade política, etc. E isso não aconteceu. Então talvez uma expectativa equivocada do Ocidente, é possível, mas era uma expectativa que não se concretizou. Então, é passado. Agora, o momento atual, as empresas já estão buscando alternativas. Índia tem sido um local que a própria Apple está diversificando a sua produção. México está se beneficiando muito desse movimento, que já virou não é nem mais tendência, mas realidade, o tal do nearshoring, que é trazer a produção para perto das suas fronteiras. Então isso já está acontecendo. Agora, indo para frente, faz sentido seguir fortalecendo uma nação que pode entrar em guerra contra você? É uma pergunta dificílima, especialmente porque nesse momento o mundo depende da China, há uma interdependência da China, mas eu diria que é prudente buscar redundância para diminuir essa dependência, especialmente enquanto temos Xi Jinping no poder. Aqui do Tio Patinhas, muito boa. Se a taxa de juros é o custo do dinheiro no tempo e que os mais jovens têm uma preferência temporal maior que os mais velhos, é correto dizer que uma parte dos juros negativos da última década é causada pela questão demográfica?
Se sim, então até mesmo as aposentadorias privadas e os investimentos particulares estariam ameaçados pela crise demográfica. No final, isso não provaria que toda a sociedade é um enorme esquema de pirâmide que rui se o povo parar de ter filhos? Não, não é bem isso. Primeiro, esse cenário, ou o ambiente todo que nós tivemos durante alguns anos de juros negativos e que durante 2 anos a curva de juros de vários países estava abaixo de zero, tem a ver muito com a intervenção dos bancos centrais comprando quantias maciças de dívida pública, então intervindo nos mercados e distorcendo o preço desses ativos. Então não é apenas um fator demográfico, é intervenção direta. Então, na ausência dessas intervenções, quais seriam as taxas de juros de mercado? É difícil saber, mas certamente não seriam essas. Na ausência de tanta liquidez injetada, o preço de tela seria outro. A dívida pública teria outra taxa de juros. Mas sobre a demografia e preferência temporal, é um debate interessante e não dá para a gente dizer apenas que uma queda populacional é um fator deflacionário. Depende da força de trabalho da participação da força de trabalho, depende dos efeitos que uma queda populacional teria no restante, nessa dinâmica da força de trabalho, na preferência temporal. Então, tem uma série de outros fatores que acaba impactando. Isolando apenas a queda de população como a única variável, se tem menos pessoas produzindo, trabalhando, cai a população, apenas esse fator isolado geraria até uma inflação. Queda de produção, estoque de dinheiro não se muda da noite para o dia, estaria relativamente estanque ou estável, menor produção resultaria em preços maiores, então inflação. Então, mas apenas isolando essa variável, mas que não é tão simples, porque uma queda de população pode ter outros efeitos na participação da força de trabalho, na preferência temporal. Então, é um debate interessante, mas é fato que uma sociedade, uma nação que enfrenta uma queda de população vai enfrentar problemas sociais, fiscais, pela previdência, pela seguridade social, porque é realmente é menos gente que está entrando na força de trabalho. E esse é o problema da queda de fertilidade quando estamos vendo a população não apenas envelhecendo, mas começa a morrer numa taxa maior do que nascimentos. Então a população cai. Mas é um tema bem interessante de se estudar mais a fundo. Eu vim para a Europa para gravar a segunda temporada do Nas Fronteiras do Dinheiro. Na primeira temporada a gente viajou até os Estados Unidos, Turquia, Grécia, Dubai, Japão e agora viemos para Paris, Londres, Edimburgo e Amsterdã para contar a história do início do capitalismo moderno e das primeiras bolhas financeiras. Conquiste autonomia financeira e decida o futuro do seu patrimônio. Inscreva-se para assistir gratuitamente a um conteúdo inédito do Nas Fronteiras do Dinheiro no dia 12 de maio. Vamos lá, aqui do Eduardo. Você acredita que as criptos descentralizadas podem suplantar as moedas estatais ou que apenas a migração para as CBDCs? Vejo muito distante o cenário em que o governo estaria disposto a perder o poder provido pelo controle da moeda. Sem dúvida, e jamais vão querer fazer isso. Se pode suplantar a moeda nacional, um Bitcoin, por exemplo, isso é uma possibilidade hoje teórica muito remota. Para mim, a possibilidade existe. Mas, como você bem escreveu na pergunta, esse poder de emitir moeda, o controle sobre a moeda, que se traduz no controle sobre a sociedade, nenhum governo vai simplesmente abandonar este enorme poder. E a gente está vendo isso, depois eu vou responder uma pergunta sobre o que aconteceu nessa semana com a carteira Samurai, que é uma carteira de Bitcoin. Mas enfim, então a gente está vendo em paralelo a construção desse sistema alternativo que provê ampla liberdade e autonomia para o cidadão, e o outro que está indo cada vez mais na direção de mais controle, de mais monitoramento, de menor liberdade, de mais restrição, e que, em última instância, é a CBDC. E aí a CBDC de varejo, que é aquela em que você tem uma conta diretamente no Banco Central. Felizmente, hoje, esse projeto parece estar mais distante nos países desenvolvidos ou minimamente democráticos e relativamente livres. Sempre tem que colocar o relativamente. Na China já não é o caso. Então, mas a gente está vendo esse embate acontecendo em tempo real. Com as CBDCs a caminho, quais potenciais novos negócios e serviços você imagina que podem surgir? Pelas minhas buscas, o sistema Drex ainda parece ser fechado para o surgimento de novos negócios. De fato, isso é uma boa notícia.
Hoje o Drex, da forma que ele foi desenhado, ele é apenas a CBDC do atacado, aquela que vai conectar bancos e mercado de capitais e o Banco Central e dívida pública, ativos financeiros, mas não vai afetar diretamente a população final, o usuário final, a banquinha que está lá no centro da cidade vendendo seus produtos e recebendo via Pix. Enfim, o Drex é mais uma otimização do mercado de capitais. Para mim não é uma revolução, pode trazer novos negócios, possibilidades? Pode, mas é mais para o mercado de capitais, mercado financeiro, e menos para economia real e pagamentos de bens e serviços. Felizmente, porque se virar o dispositivo totalitário da CBDC do varejo, aí é um problema. Aqui, boa pergunta do Lucas. Juros no Japão e o futuro do valor da moeda. BC japonês anda rateando? Boa pergunta e incrível. Aqui temos o iene. Eu até inverti agora a cotação, coloquei a cotação caindo, então aqui bateu 157,8 neste momento, que é a mínima da taxa de câmbio do iene japonês desde 1990. E se passar de 1,59, aí teremos que voltar para 1986. Aqui temos o gráfico, ó. Olha só, 90, e se perde esse suporte aqui, iria para 86. Cara, impressionante. Então, o que está acontecendo com a taxa de câmbio do Japão? O governo japonês, aliás, o Banco do Japão, subiu a taxa de juros de menos 0,1 para 0, agora foi para 0,1%, mas ainda é uma taxa muito baixa em relação à taxa básica americana, que está 5,5%, e não apenas isso, em relação também ao Treasury americano, ou o Treasury 10 anos em relação ao Treasury de 10 anos do Japão. Deixa eu colocar este na tela, vamos ver aqui, ó. Treasury 10 anos do governo americano. Ó, cá temos, então, a diferença entre o Tesouro Americano de 10 anos e o Tesouro do Japão de 10 anos, não para de subir. E se nós plotarmos também aqui a taxa de câmbio do Japão, agora como ela é, quantos ienes $1 compra, aqui vemos, olha só. Então, sobe esse diferencial de juros, o que acaba acontecendo? A taxa de câmbio também sobe, significa que o iene está perdendo valor. Não para de se depreciar. E o que o Banco do Japão pode fazer agora? Ele está numa enrascada, porque não há alternativas boas, ou não há escolhas boas que ele possa fazer, todas são complicadas e exige mais intervenção dele. Então, ou ele vai comprar mais dinheiro no mercado, pode comprar e intervir diretamente no câmbio, porque ele não quer subir a taxa de juros, porque isso pode impactar a rolagem da dívida pelo Tesouro do Japão. O governo está endividado em mais de 250% do PIB, então se sobem as taxas de juros da dívida pública japonesa, pode ter um risco de financiamento do déficit e de pagamento da dívida do Japão. Então esse é um enorme risco. E o que pode acontecer, e até eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma situação complicada para o Banco do Japão e para o governo também, e alguma hora a gente pode ver algum nível de repressão financeira mais direta, uma intervenção mais direta, e não apenas pelo Banco do Japão, no seguinte sentido. Eu estava assistindo recentemente uma palestra do Russell Napier, que era da CSLA, uma gestora das antigas, ele é escocês, e é fantástico, já fiz vídeo sobre ele aqui. E nessa palestra recente ele fala sobre a possibilidade do governo japonês obrigar instituições de poupança, fundos, a população em geral, a comprar mais dívida pública, para que o Banco Central não tenha que fazer isso e acabar depreciando ainda mais o iene. Bom, então deixa o iene se valorizar, para que também não deprecie mais na moeda, mas a maneira que impede que os juros subam não é o Banco Central intervindo, e sim a população não sendo obrigada a comprar a dívida pública para conter a alta dos juros. Vejam o nível da política que poderia chegar em algum momento. Isso já aconteceu nos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, os cidadãos eram obrigados a comprar, tinha um teto no juro da dívida. É possível que isso aconteça? É. É possível que isso aconteça nos Estados Unidos? É. Parece inadmissível, mas é uma das possibilidades hoje muito remotas e que ninguém contempla, não está no radar de ninguém, mas esse é o risco do cenário que nós temos hoje de inflação ainda elevada, de
alto endividamento público e que os bancos centrais não têm boas ferramentas para lidar com isso e nem os governos têm. Então, complicado para dizer o mínimo. Aqui do Ariel. Reforma tributária ficando com tributação média de 27,5%. Desastre ou escapamos do pior? Nenhuma novidade. Sabíamos que o IVA seria dos mais altos do mundo, porque nós já temos uma das maiores cargas tributárias do planeta, porque o nosso governo já é muito inchado, muitos privilégios, gastos elevadíssimos, o que todo mundo já sabe. Então, o lado positivo dessa reforma tributária é que ela vai trazer mais luz, visibilidade para a real carga tributária que hoje nós temos, que as pessoas não se dão conta disso. É imposto indireto, que não aparece na nota, impostos em cascata, acumulatividade de impostos, e ninguém sabe realmente o que está pagando. Esse é o problema. Então a reforma tributária vai trazer essa visibilidade que é positivo. Agora, eu até fiz um meme sobre isso, e o pessoal, quem é a favor da reforma, me sacaneou, disse que a reforma realmente está simplificando. Deixa eu até colocar isso aqui, porque o meme sempre vale a pena, né? Vamos aqui colocar o meme feito por mim. A reforma tributária. Entregamos a simplificação tributária. 499 artigos e 100 páginas de anexos. E aí, pô, tá de sacanagem. 499 artigos? E o cara, sério, tá de sacanagem, certo? Pois, por que eu fiz esse meme? Porque, realmente, falar de simplificação de impostos e de simplificação tributária, com tudo isso ainda de artigos e de anexos, sendo que ainda nem acabou as leis complementares, é surreal. Então, para mim, sim, essa reforma tem um gosto de oportunidade perdida. Por mais que, ainda assim, com tudo isso de artigos, com tudo isso de anexos, ainda assim é uma simplificação. Apenas a legislação de ICMS é uma insanidade. Mas, ainda assim, permaneceremos com algum nível de complicação tributária. Então, poderia ter sido muito melhor. Infelizmente, não foi. E a carga, bom, a carga tributária é resultado do nosso nível de gasto. Enquanto não conseguirmos reduzir o tamanho da máquina pública, é muito difícil reduzir a carga tributária, então se preparem para um IVA bem elevado. Aqui do Elisa FME. Impressão que o dinheiro é apenas virtual. O empregador deposita, aparece no meu app, desse valor faço pagamentos, Pix virtual, está cada vez mais virando apenas símbolo. Isso já é há bastante tempo, apenas aceleramos mais esse processo, mas todas essas formas de dinheiro que você citou são todas formas de crédito, de dívida, porque o dinheiro que você tem no app é uma promessa que o aplicativo ou o seu banco tem de entregar o dinheiro, que hoje o dinheiro é a nota de papel, então o depósito à vista também é uma promessa, é um crédito que você está dando para o banco, você é o credor do banco, mas esse é o nosso sistema e cada vez mais vai mais na direção de digitalização do dinheiro. Eu não lembro qual foi a última vez que eu saquei dinheiro no Brasil, realmente não lembro. Então essa é uma tendência inexorável, assim, não tem como voltar atrás. O grande problema que nós temos não é a digitalização em si, é a gestão da escassez do dinheiro, que é o que mantém o seu poder de compra. E a gestão da escassez do dinheiro, ou dito de outra maneira, a política monetária, está a cargo do Banco Central, do governo, e, portanto, o que nós temos são moedas nacionais, eu falo lato sensu porque é real, é euro, é libra, é dólar, que perde poder de compra ao longo do tempo. Isso como meta. A meta do governo é desvalorizar o dinheiro ano após ano. Isso vale para todos os bancos centrais do planeta. Aí está o problema, e não na desmaterialização do nosso dinheiro. Isso não tinha como voltar atrás. Faz parte da nossa evolução da era digital. E por isso que o Bitcoin, nesse sentido, é tão importante, porque é o primeiro ativo digital que realmente é escasso. Até então não tínhamos um ativo digital. Tudo que é hoje eletrônico no sistema financeiro representa crédito. É dívida de alguém a favor de alguém. Então alguém é credor, alguém é devedor. Tudo que é relação no sistema financeiro tradicional. O Bitcoin é o único ativo real digital. Aqui do Arthur Duarte. O que está acontecendo com a Samurai Wallet? Nessa semana tivemos uma notícia de que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estava prendendo o CEO e o CTO, então o executivo de tecnologia da carteira de Bitcoin chamada Samurai, estava encerrando as atividades da empresa, o site até foi capturado ali, encerrado, não pode ser acessado.
e sob a acusação de que eles estavam facilitando transações ilegais de terceiros, então lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. Essa é a acusação, e que eles eram um serviço que facilitava isso. Primeiro, não tenho certeza se era exatamente isso. Pode ser que sim, eles estavam infringindo as leis americanas, eu não tenho certeza. E se é uma empresa que de fato provia esse serviço, eles precisavam estar registrados e, enfim, atender toda a legislação americana. Mas, para mim, esse é mais um capítulo do que nós estamos testemunhando há anos, que é a guerra contra a privacidade financeira, contra a privacidade individual, contra a liberdade individual. Essa é a batalha real. Estão tentando criminalizar a privacidade. Agora esse é o novo bode expiatório, daqui a pouco vai ter outro. Daqui a pouco eles vão tentar banir qualquer software, mesmo que não seja operado por uma empresa, um código software aberto, que seja um protocolo e que seja utilizado por pessoas na rede Bitcoin para prover mais privacidade nas transações. Daqui a pouco vão criminalizar esse uso. Daqui a pouco vão criminalizar a autocustódia. Não, você custodia por conta própria? Não, você não pode. Tem que usar um terceiro. Então, não me surpreenderia em nada se as regulações e a legislação fosse nessa direção. Então, por isso que eu digo que essa é uma batalha, sobretudo, cultural e de princípios. E é o princípio da liberdade, da autonomia do cidadão e da privacidade. Ninguém deveria ter essa privacidade invadida, ou cerceada, ou limitada, sempre sob o argumento do bem comum ou da prevenção de crimes. É quase como todo mundo é culpado e precisa se provar inocente. Hoje o sistema financeiro opera dessa forma. Todo mundo é culpado até que se prove o contrário. E por isso esse emaranhado de regulações, de invasão de privacidade, o excesso de informações que são requisitadas dos clientes e que, por sinal, se torna um grande centro de um repositório de informações sensíveis dos usuários, e que acaba sendo uma via de ataque dos reais criminosos que invadem sites de empresas, invadem sites do governo, do Banco Central, da Receita Federal, para pegar as informações dos cidadãos. E esse é o risco de coletar tanta informação assim dos usuários. Mas é um debate muito importante e que precisa ser travado não apenas no campo tecnológico, mas também no campo intelectual das ideias. Aqui do Mal Siviero. Analistas dizem que a bolsa está barata, mas será que aos 124 mil está mesmo? Certamente está mais barata do que os 124 mil de alguns anos atrás, mas sim, ela está barata e pode ficar mais barata. Então, não vou fazer call de bolsa aqui, eu recomendo sempre assistir bons gestores no Brasil. Tem oportunidades da Bolsa Brasileira? Tem, mas é aposta de longo prazo e para mim não deveria ser a única aposta de renda variável de um investidor. O Brasil é uma posição mais tática do que de longo prazo. Aqui a próxima do Marcelo. Teremos novamente uma amostra Nas Fronteiras do Dinheiro para não assinantes? Pois então, vocês que quiserem saber um pouco mais de como são os documentários do Nas Fronteiras, a gente disponibilizou gratuitamente o documentário sobre o grande crash de 1929. No link aqui na descrição do vídeo, vocês podem ter acesso a esse conteúdo, mas realmente todos os demais documentários e as aulas aí façam parte, tá espetacular, não percam essa oportunidade. Dia 12 de maio teremos a nova temporada. Aqui do Wilson. Qual o nome do Banco Central que controla os bancos centrais? Isso é correto existir? Nós não temos hoje um Banco Central que controla os demais bancos centrais. O que nós temos é o Banco de Compensações Internacionais da Basileia, ou BIS, Bank for International Settlements, que atua como um banco intelectual dos demais bancos centrais. Mas o Banco Central dos demais bancos centrais, de fato, é o Fed. Porque ele imprime o dólar, que é a moeda de reserva, portanto, tudo que ele faz com o dólar, com a taxa de juros americana, acaba exercendo uma pressão nas demais moedas e políticas monetárias dos demais países. Então, o Fed seria o Banco Central dos demais bancos centrais. Aqui duas, do Marcelo. É mais fácil um vídeo planejado por você mesmo ou de perguntas e respostas? Sem dúvida que um de perguntas e respostas, porque eu normalmente não faço nenhuma preparação prévia, eu seleciono as perguntas e depois eu ligo a câmera e começo a responder. Já pensou em usar inteligência artificial para dublar seus vídeos para inglês? Sim, e talvez tenhamos esse piloto. Aqui do Marcelo. Acha possível mudar radicalmente de opinião em sua idade? Eu não apenas acho que é possível, como eu busco cultivar essa postura, porque mais do que tudo é preciso estar aberto a mudar de opinião, mas é preciso questionar,
fazer as perguntas corretas, ter pensamento crítico, mas ter a humildade que você pode estar errado e mudar de opinião. Eu mudei de opinião sobre o Bitcoin, eu mudei de opinião sobre reservas fracionárias, então, sim, é possível mudar de opinião e estou sempre aberto a isso e mantenha essa postura sempre. Tem algum vício? Qualquer coisa, jogos, comidas? Sim, eu diria que chocolate é um vício, então eu sou chocolatra. O que os cortes ajudam no alcance dos seus vídeos? Aquelas pausas davam mais naturalidade. Pois é, eu sei, eu costumava fazer assim, mas a verdade é que a forma como funciona o YouTube e até a própria atenção humana, toda pausa adicional, todo intervalo, qualquer momento do vídeo que traga menos interesse ou diminua a atenção de você, telespectador, acaba sendo uma oportunidade para você, encher o saco, vou desligar esse vídeo e vou para o próximo. Então, o objetivo é a gente diminuir essas janelas de oportunidade para você abandonar esse vídeo. Então não abandone o vídeo, por sinal, aperte aqui o joinha do vídeo, diga o curti, gostei, que isso é bom para ranquear o vídeo, se inscreva no canal também. Então esse é o objetivo de fazer os cortes. E eu concordo que é mais natural sem os cortes, mas a ferramenta e vocês, telespectadores, acabam exigindo isso da gente. Infelizmente. Aqui mais uma dele. Na sua opinião, por que você ainda não tem 1 milhão de inscritos? Por vários motivos. Primeiro, meus vídeos não costumam ser virais, não é um assunto que atinge o grande público, como diz o pessoal de marketing, não é topo de funil, é um assunto mais nichado, e eu também não tenho essa preocupação de falar para o grande público, não é o que eu gostaria de fazer. Então esse é um motivo, acho que é o principal, mas acho que é questão de tempo, a gente seguindo com o trabalho, crescendo o canal, questão de tempo. Mas é importante frisar que hoje a métrica de inscritos do canal não tem a mesma importância que tinha no passado para o produtor de conteúdo, para o dono do canal, porque antes a quantidade de inscritos era quase garantia de que você teria muita visualização nos seus vídeos, porque o YouTube usava a base de inscritos para disparar o seu vídeo para os seus inscritos. Agora é uma métrica secundária, terciária, não sei, mas não é a mais importante. Tanto que hoje a gente vê canais com mais de 1 milhão de inscritos que tem menos visualização que os meus vídeos e vice-versa. Às vezes tem alguns com menos inscritos e os vídeos têm mais visualização. Então hoje o YouTube tem outras formas de divulgar o conteúdo, de impactar as pessoas do que apenas os inscritos do canal. Então hoje é uma métrica menos importante e não é garantia que seu vídeo vai ser visualizado pelos 600 mil inscritos. E aqui por fim o último, Marcelo também. Até onde a riqueza dos pais influencia no sucesso financeiro de alguém? Eu diria que o que realmente influencia no sucesso financeiro vai ser a educação que os pais derem para as crianças e o que as crianças, os filhos, fizerem depois com as próprias oportunidades e as decisões que tomarem. Simplesmente herdar o dinheiro do pai não significa sucesso financeiro, na minha opinião. Pode ter tranquilidade financeira, mas sucesso financeiro, o mérito não foi seu de ganhar aquela herança. Não estou discutindo se deveria ser herdada. Para mim, sim, deveria, não é o debate. Mas quando se fala de sucesso financeiro, depende mais, e para mim a preocupação maior que eu tenho é com a educação que eu dou para os meus filhos, é como eu preparo eles para o mundo, qual o ferramental de princípios, de valores, de técnica, de línguas, de raciocínio lógico, habilidades que eu preciso incutir nos meus filhos para que eles estejam preparados para terem sucesso e realização pessoal e profissional naquilo que eles decidirem fazer. Para mim, esse é o principal objetivo da educação dos filhos, na minha humilde opinião. Espero ter gostado de mais um Hugo Responde, um bom domingo para todos, espero que tenham lavado as louças. Não se esqueçam de se inscrever também aqui no Nas Fronteiras do Dinheiro, segunda temporada. Dia 12 de maio teremos o nosso lançamento. E, que mais? Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Espero ter lavado as louças. Já falei isso ou não falei? Bom, se não falei, lavem as louças. Desfrutem esse domingo com seus amigos e familiares. E voltamos no próximo vídeo. Valeu!